Opa, estamos de volta, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Luiz Macalão. Básico em Teologia. Que prazer ter você como nosso aluno do núcleo da Assembleia de Deus, Campo de Iporá, que tem como pastor Ataú Alves Rosa. Já fez 18 anos que ele preside o Campo de Iporá. E com muita eficácia, com muito sucesso. Ok? Preste atenção. Eu não mostrei a matéria para vocês. Os alunos já conhecem, mas você que ainda não é matriculado não conhece e pode se matricular. Opa, aqui. Preste atenção, que lindo, olha. Vamos lá. Isto. Olha, lindo, livros históricos. Essa é a matéria que estamos estudando aí. São 20 matérias, eu já disse em outras aulas, que tem em torno de 8 livros que estuda 8 apostilas que estuda todos os livros da Bíblia. Eu já passei dados para você aqui. Eu não falei da data, né? Não falei da data, vou falar. Preste atenção. Josué, ele agora vai para o período da entrada na terra. Primeiro, milagre no Rio Jordão. O Rio Jordão se abre. Em pleno tempo de enchente, as águas se ancoram à direita, do lado de cima, do lado do mar da Galileia, não é que eu não estou dizendo que estava era distante lá, aquela distância é um pouco longínqua. Lá de onde eles passaram, eles estavam 30 quilômetros aproximadamente acima do Mar Morto, é o Val do Rio Jordão, onde eles passaram. Bem, então agora é o período da conquista. O mar, lá na saída do Egito, na entrada da terra, o Jordão se abre, enfrentando a água de novo. É claro que ele estava bastante cheio. A questão é que o Rio Jordão ele é bastante caudaloso e tem muita corredeira. É forte as corredeiras. Agora, enchente. Mas Deus operou um milagre. A Bíblia diz que do lado de cima as águas, do lado direito as águas ancoraram, pode ter tornado vamos usar uma metáfora, um mar d'água do lado direito, do lado de baixo secou, porque a água seguiu para o Mar Morto e acabou, porque havia secado o Rio Jordão. Milagre, grande milagre. Uma outra coisa, os espias tinha ido, quando eles foram espionar a terra de Canaã, eles ficaram hospedados na casa de Raabe. E eles prometeram para ela que se ela fosse fiel, ele salvaria, ela deixasse o cordão de escarlate pendurado na parede, na porta, na janela, e ela estaria salva. E ela fez isso, ela creu. E ela entrou na genealogia de Jesus. Maravilha. Bem, e salvou toda a sua família. Agora vem uma outra questão. Na verdade, Raabe recebeu a promessa foi quando eles já estavam próximo de atravessar. Eles estavam próximos de atravessar. Porque aí os espias foram ver o quartel de Jericó. Uma fortaleza, muralha, alta, larga, de aproximadamente 6 metros de largura por quase 12 de altura. Fortaleza mesmo. Tinha os arqueólogos chegam a dizer que tinha 2 muralhas, que era exatamente aonde o pessoal colocava travessas e fazia casas.
por cima da muralha. Raabe morava em cima da muralha de Jericó. Aí vem esse compromisso. Depois que eles atravessam o Jordão, enfrentam Jericó, eles salvam Raabe. Aí vem os 2 memoriais, as colunas de pedra, e em seguida a primeira Páscoa em Canaã. Maná não caiu mais, não desceu mais do céu. E eles então ministraram a primeira Páscoa. Tabernáculo pronto, já havia andado por aquele deserto todinho com aquela cerimônia, aquele cuidado de carregar. Quem é que podia carregar as peças internas da tenda? Quem é que podia carregar a arca do tesouro, a arca de ouro, né? E assim por diante. E tudo aquilo muito bem enrolado em tecidos e mais tecidos. Opa! Agora armaram o tabernáculo dentro da terra de Canaã. Quantas terras deveriam os israelitas possuir? Quantas terras deveriam os israelitas possuir? Que verdade espiritual pode se extrair daí? Como Josué seria orientado agora? Vamos ver. Notem que até esse tempo o Senhor revelava a sua vontade por meio de visões, sonhos e aparições. Aparições angelicais. Mas a partir de agora seria por meio de palavra escrita. A Bíblia, os mandamentos já haviam sido escritos. O último a ser escrito foi exatamente às margens do Jordão, né? Aproximadamente eles ficaram ali 90 dias, acampado. Aí quando Moisés escreveu, terminou de escrever, tinham outras coisas para resolver, para deixar tudo ok. Aí Josué termina de escrever, deixa tudo organizado. Foi quando Deus chama ele ao monte e ele morre. Bem, agora Josué está aí à frente, já do outro lado, com o tabernáculo organizado, com o ofício sacerdotal, levítico, trabalhando sacrifícios e sendo normal o povo indo oferecer holocausto, ofertas de manjares e tudo. De que deviam lembrar-se as 2 tribos e meia? Aqui, preste atenção. Aqui nós vamos notar que houve um pedido da tribo de Ruben, da tribo de Gade e meia tribo de Manassés, que pediu que Moisés desse a região de Og, do rei de Og, rei de Bazã, que desse para eles em herança. Aí Moisés fala com os príncipes e eles se comprometeram em atravessar o Jordão só depois da conquista das tribos, que terminasse, eles voltariam mas enquanto estivessem em guerra, conquistando, eles estavam juntos. E eles cumpriram o trato. Cumpriram o trato. Que mudança de dieta tiveram os israelitas nesse tempo? Preste atenção, estamos terminando já o livro de Josué. Quem era o verdadeiro chefe das hostes de Israel? Capítulo 5. Josué sai do acampamento, antes de enfrentar o primeiro que foi Jericó, a fortaleza de Jericó. Ele sai, chega num prado, um homem vestido em trajes de general, de
comandante de forças armadas. Aí ele pergunta: ei, tu és dos nossos ou tu és dos nossos inimigos? Ele disse: eu sou o general do exército celestial. Eu vim, vamos trocar, fazer o trocadilho. Eu vim para ajudar na conquista dessa terra. Aí Josué criou mais força ainda. Com a força de Moisés, nos versículos que nós lemos, e agora é essa aí, uma confirmação. É tão bom, tão bom. Bem, então aqui nós vamos ver, preste atenção, nós vamos ver no capítulo 6, do capítulo 6 ao 12, a conquista de Jericó, no capítulo 8, a conquista de Ai, no capítulo 9, ou seja, do 9 ao 10, relações, o pacto, a aliança com os gibeonitas. Fizeram aquela dramatização, desconfiguraram-se, vieram com alimentos supostamente velhos, ou talvez tenha até sido já. Eles planejaram bem antes, não é? E aí vem e dá a Josué e os príncipes, dá acolhimento a eles, faz aliança com eles. Estavam vindo, nós viemos de uma terra longínqua, olha o nosso calçado, olha o nosso pão que está bolorento, está duro, se jogar na cabeça de um de vocês é perigoso até machucar. Então, tudo bem, aceitaram. Quando pensa que não, descobriram, não era tão distante. Era, se eu não me engano, para o lado de Siquém. Não é muito distante. Ok. Agora vem a conquista da terra dos capítulos 11 ao 12. As conquistas da terra. Aqui faz algumas perguntinhas. O que a tomada de Jericó nos ensina acerca dos caminhos de Deus? Que a admoestação foi dada a Israel. Isso aqui é bom para você ler. Isso aqui pode cair nas perguntas. Ainda mais, no último parágrafo, diz assim: qual foi a raiz do pecado de Acã dentro dessa conquista de Ai? No capítulo 8, não citamos a questão de Acã. Escondeu uma capa babilônica, escondeu umas cunhas de ouro. Meu Deus! E aquilo gerou na sua morte da sua família. Porque era desse jeito. Se cumpria. Bem, a terra dividida. A terra dividida. O título acima resume o conteúdo da sessão inteira. Um esboço detalhado será, portanto, desnecessário. Segundo, 13:1, o que Israel deixou de fazer? Isso aqui é ótimo para você ler e ir descobrindo as respostas. A despedida de Josué, capítulos 23 ao 24. A terra estava dividida, Josué estava alcançando os seus 110 anos. E agora eles estão fazendo a despedida de Josué. Mas qual que é o marco principal desses dois capítulos? Capítulo 24, versículo 15. 6. Serve a quem vocês acharem que deve servir. Se vocês quiserem se curvar diante desses nossos inimigos, curvem vocês. E fala mais uma série descreve mais uma série de palavras para eles. E aí ele diz:
porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é a despedida de Josué. Agora vem o livro de Juízes, um novo período, o livro de Juízes. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse final de aula, para depois nós já estudarmos Juízes e nós já desenvolver mais, senão nós não falaremos em... Olha lá, nós vamos gastar umas 8 aulas. Tá ok? Vamos lá? Preste atenção. Aqui, eu quero só, para nós observar aqui a data de escrita do livro de Josué. Eu passei, esqueci de falar para vocês. 1410 a 1350 antes de Cristo. Agora, Juízes. Olha só o livro de Juízes. Muito importante. Tema do livro de Juízes: derrota e livramento. Tema, não é todos que optam por um tema só. Tema, às vezes, vários escritores estudiosos, comentadores da Bíblia, tem um tema, às vezes, diferente um pouquinho de outro. Difere, ok? Mas derrota e livramento. E é a realidade. Foi o autor dele, a maioria acreditam que foi o profeta Samuel. Possivelmente o escritor do livro de Juízes foi Samuel. Bem, 21 capítulos, 619 versículos. Juízes, olha só, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro? Aqui agora vem o período de Juízes. Inicia aqui no livro de Juízes. Isso foi um período de aproximadamente 350, 400 anos. E quando a data de escrita do livro de Juízes é 1375 a 1000, em torno, aproximadamente, 1375 a 1500 a.C., foi escrito. Samuel escreve o livro dos Juízes, até mesmo porque Samuel foi juiz. Samuel teve um tríplice ministério. Foi juiz, foi sacerdote e foi profeta. Foi ele que abriu, descortinou para a ação profética, a ação dos profetas. Vocês podem notar que desde Samuel surgem muitos profetas, alguns profetas literários, outros não, mas exatamente no impulso, numa criação, numa manifestação de Deus na vida de Samuel que dá abertura a esse período profético. E esses profetas normalmente auxiliavam os reis, e auxiliando os reis, mas eles também Deus cobrava através deles do povo, certo? O povo, os sacerdotes, alguns se corrompiam, outros se mantinham íntegros. Então nós vamos ver que agora é o período dos juízes. E esse período dos juízes, ele pode... Não era um juiz, um morria, outro ascendia ao poder. Não. Houve época que pode não. Nós encontramos que houve até 3 juízes. 3 juízes. Um numa região, outra noutra. Israel era grande. E aí tinha aquela questão das tribos, não é?
das tribos. Já já nós voltaremos para a terceira aula. Deus abençoe.